claquete. O ato de comer não é só se nutrir, né? É um ato fisiológico, mas também psicológico. Na realidade, não é o bolo que vai fazer engordar, é a relação com o bolo. Quando você fala não pode esses alimentos bons, gostosos, você retira uma parte do prazer de viver da pessoa. Então, eu estou explicando para você que o que você fez, você se permite comer. Dia de entrevista! Gente, é uma delícia esse negócio. A gente devia ter começado a entrevista desde o começo do canal. Porque, gente, tem a entrevista em si, mas tem o antes, tem o depois. Pessoas tão queridas, tão especiais com a gente. Hoje, bom, olha o assunto. Vamos lá, vamos introduzir. Será que você, assim, é um pouco que nem eu, que passou a vida inteira achando que tá sempre 2 quilos a mais? Tipo assim, ai, só 2 quilos, só 2 quilos. Agora até acho que tô com um pouco mais. Mas, gente, eu pensei que isso começou com meus 15 anos. Eu fazia balé, toda uma exigência, né? Ou então, você é aquela pessoa assim, não faço muita dieta, mas tá sempre de olho. Porque a gente só fala de dieta, né? Como a gente fala das coisas. E agora é com glúten, sem glúten. Ou você, de repente, se sente perdida nessa vida da alimentação. Bom, o programa de hoje é para você que está interessado em compreender como a nossa relação com a comida pode melhorar. A gente trouxe aqui, gente, a top da top da top. Ai, que bom que você pôde vir, Sophie. Gente, ela abriu um espacinho na agenda antes de uma longa viagem, então uma honra te receber aqui. Prazer. Muito obrigada. A Sophie, além de ser top de top, assim, de fato, vou ler aqui, tá? Já vou ler aqui, vou apresentá-la oficialmente. Mas ela também é top de top no nosso coração. Por quê? Porque ela vai falar de alimentação de um ponto de vista da relação. Ela vai falar de um ponto de vista das nossas emoções, coisas que vocês sabem que são muito importantes pra gente, certo? Então, deixa eu fazer o oficial aqui, Sophie, e a gente já vai começar. Bom, a Sophie, como meu pai, meu irmão e meu primo é engenheira agrônoma, olha, a gente tem uma identidade aqui. Nutricionista, pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar, influenciadora, palestrante e autora dos livros best-seller. Depois a gente vai escrever, porque não deixe de ler os livros, tá? Vai estar escrito aqui no descritivo. O peso das dietas e os 7 pilares da saúde alimentar. Ela ajuda as pessoas a fazer as pazes com a comida e com o corpo. Como a gente precisa de paz nessa história. Gente, ela faz ela que nem eu, tá? Eu gosto de pôr 2, vocês lembram? Aquela assim, sempre um ombro amigo, né? Idealizou, se frustrou. Sofia, comer melhor e não menos. Eu gosto desse. Dieta engorda. Dieta engorda é muito poderoso, gente. Não, a gente tem que falar disso. Pode comer de tudo, mas não tudo. Sofia, adoro. Bom, ela atende pacientes sem dieta restritiva há mais de 20 anos. Ela é brasileira francesa. E ela criou o método Sophie, gente, de terapia nutricional para profissionais de saúde. A Sophie, ela tem o consultório, ela tem o trabalho, ela vai contar tudo isso pra gente na USP, mas ela também se preocupa na formação das novas, as pessoas que estão disseminando. A gente precisa de muita gente falando desse assunto dessa maneira, né? Ela já formou mais de 550 profissionais. Então, gente, ó o currículo. Top of the best, of the wonderful. Pera, como é top em francês? Le top de le top? Oui, la crème de la crème. La crème de la crème com a gente. Bem-vinda, Sophie. Muito obrigada, Consuelo. Me sinto muito bem-vinda, bem acolhida. Francisco, obrigada pelo café. Delicioso. Obrigada a você. Esse café tá com colher, mas ela não pôs açúcar. Queria dar essa informação, tá bom? Pra quem tá curioso, eu aposto. Sophie, a gente se preocupa muito quando a gente fala de relações e o nosso trabalho com a mente, da relação da mente com o corpo. Com né? certeza. A gente separou em algum momento. Né? E ouvindo, né, o seu conteúdo, conhecendo o que você escreve, o que você fala, a gente vê que você também se preocupa com essa união, nesse reencontro. Como que é isso para você? Lembrar as pessoas que a gente é corpo e mente? Como? Então, eu acho que essa parte ela foi um pouquinho esquecida dentro da ciência, tanto da nutrição, da medicina. O que foi mais estudado é a fisiologia, o corpo, esquecendo da parte psicológica do ser humano.
Porque quem estudava psicologia era o psicólogo, né? E a gente vê que você não pode separar, né? O ato de comer, por exemplo, na nutrição, o ato de comer não é só se nutrir, né? É um ato fisiológico, mas também psicológico. A gente se alimenta de sentimentos também. Né? E interessante que eu senti falta disso dentro da formação de nutrição. Eu fiz nutrição na França e depois revalidei aqui, em São Paulo, na USP. E eu senti muita falta dessa parte do como comer, porque só falar de o que, quanto, o que não pode, porque é interessante, a nutrição ela é muito divulgada de maneira negativa, né? O que evitar, tem que evitar, tem que evitar. E quando a gente vê que o como comer, é comer em paz, sem culpa, sem perder controle também, porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de não se autorizar a comer, e quando vão comer, vão perder o controle. Tá? Então, não adianta comer salada o tempo todo, se no final do dia você perde controle e acaba... O final do dia derruba a gente, né, Sofia? O final de dia derruba todo mundo. Agora, não é todo mundo que vai buscar recompensa na comida. É isso que é interessante. E quanto mais você faz uma briga contra alimentos, né, que seja dieta, restrição, mais você vai ter esse comer emocional, ou seja, esse comer da noite para recompensar. O final do dia sempre vem com uma série de ansiedade, tristeza, cansaço, fome, muitas vezes. Trabalhei demais, eu mereço, né? Eu mereço. Então, especialmente quem está o tempo todo na restrição, no controle, final do dia, em geral, é o momento que sente uma perda de controle. Sono do perigo. Você falou um monte de coisas, usou um monte de termos e palavras assim que eu acho que são super importantes da gente pensar, e que vai se relacionando com alimentação e, bom, me parece que é uma bola de neve, né? Então você falou, por exemplo, da culpa, da perda do controle, da compensação, do medo, né? E isso vira uma bola de neve na nossa vida. Exato. Né? Eu venho estudando a minha forma de me relacionar com a alimentação há uns 20 anos. Né? E eu venho tentando buscar um equilíbrio entre aquilo que o meu corpo precisa e aquilo que o meu desejo demanda. Sim. E meu desejo é uma coisa bem complicada. A gente vive num mundo que expõe a gente a muita coisa. Muita recompensa, E vende-se muito essa coisa para o desejo, né? Assim, as propagandas são muito apelativas, né? E aí fica difícil da gente lidar com tudo isso. É muita pressão de todos os lados. Mas, na nossa relação com a gente, né, a gente costuma dizer no nosso trabalho que a gente começa eu comigo. Né? E aí, eu queria ouvir mais de você, assim, nessa relação dos seus pacientes com eles mesmos, né? Com esses sentimentos de culpa, né? Com o medo. Por onde que vai, quais são esses caminhos que as pessoas vão encontrando para poder superar esses desafios das intensidades que vêm de dentro? Uhum. Né? Eu vejo muito sofrimento, também porque eu sou pesquisadora no programa de transtorno alimentar na USP, no Hospital das Clínicas. Então, eu já estou em contato com os pacientes graves com transtorno alimentar, que são doenças psiquiátricas de grande sofrimento de saúde mental. Também fiz o doutorado no grupo de obesidade, especialmente obesidade infantil, e se vê muito sofrimento também, porque o que me chamou a atenção com a obesidade infantil é que eu cheguei aqui no Brasil há 23 anos com meus filhos pequenos, da mesma idade do que meus pequenos pacientes do ambulatório.
E o que sentia de diferença é a tristeza da criança com obesidade. Muita tristeza, muita... sabe, falta de prazer de viver. Solidão. Solidão, às vezes, dentro da casa. Uma casa com muita gente, só que por ser o gordo, aí fica excluído. Então, o pai vem da viagem com chocolate gostoso para o irmão magro e vem trazer um chocolate diet para o mais gordo. Esse tipo de situação onde você vê que a criança ela se sente culpada do corpo que ela tem sem entender como fazer. Porque todo mundo fala, é fácil, é só fechar a boca e malhar. E não é tão simples assim. Não. E a criança, ela está bem perdida, bem triste. Então, sofrimento eu vejo no hospital, eu vejo no consultório também. Tá? É um sofrimento, mesmo se não chegasse a um transtorno alimentar ou uma obesidade, é um sofrimento de relação com o corpo, de insatisfação corporal, mas também dessa sensação de nunca comer certo. Sempre... sou errado. Estou fazendo tudo errado, não consigo controlar. Então, o meu trabalho é justamente trazer um pouquinho de leveza nisso. Né? Não existe comer perfeito. Eu fui lá, estudei, sou engenheira agrônoma, depois estudei nutrição, fiz nutrigenômica, estou na neurociência, sou super nerd. Buscando... Com 4 filhos, tá, gente? Anota aí que ela fez tudo isso e tem 4 filhos. Mas não fiz tudo junto, é? Não. Mas não existe comer perfeito. Então, isso é importante entender que, infelizmente, a informação que a gente recebe é que tem que ser super controlado, regrado, que a nutrição é uma ciência exata, que você tem que saber, quanto mais você sabe sobre nutrição, melhor você vai comer. Sabe qual é a profissão que tem mais transtorno alimentar? Após, vamos dizer, modelos, bailarinas, atletas, nutricionista. Estamos com uma situação séria de grande prevalência de transtorno alimentar na população de quem deveria ajudar as outras. Mas que elas começam a se cobrar, né? Desculpa, Francisco. Então, é excelente perguntar. Aí, qual é a galinha ou o ovo? O que começou? Então, hoje tem estudos mostrando que tem os dois. Tem a pessoa que tem transtorno alimentar ou que está com sofrimento, ou que vai buscar fazer nutrição para se ajudar, se autoajudar e também aprender mais. E tem aquela também que chegou em paz e de tanto aprender, quando você fica o tempo todo naquela neura de controle, de saber, de pensar, de calcular, você pode desenvolver também uma relação conflitante com a comida. Né? Não chega a ser necessariamente um transtorno alimentar, mas a gente chama de comer transtornado. Como que é comer? O comer transtornado não é uma doença em si, mas é uma atitude frente à comida ou comer de sofrimento. Pode ser estar de dieta o tempo todo. Isso é um comer transtornado. Calcular caloria é um comer transtornado. Se pesar o tempo todo, comer transtornado. E você vê que as definições do comer transtornado é exatamente o que o nutricionista está ensinando o paciente a fazer. Claro. Estamos mal, porque a população, né, hoje está sofrendo de comer transtornado. Você fala muito sobre uma tranquilidade, uma leveza na relação com a alimentação, né? E me parece que tem aí uma chave mesmo, né? Uma grande descoberta que a gente cada vez parece que se afasta mais, né? E em algum momento aqui você falou sobre um alimento emocional. A alimentação emocional então, é interessante que temos vários tipos de fome. Temos fome fisiológica, ou seja, a célula que está dizendo... me dá comida, que estou com fome, aquela fome do estômago que ronca ou da dor de cabeça. E temos fomes que são mais psicológicas. E elas não são ruins, porque é natural ter uma memória de
um brigadeiro, por exemplo, de querer comer... Batatinha frita. Batata frita, vontade. E você pode ter vontade sem ter fome. Então, tem a questão da fome e da saciedade, que todo mundo fala, que hoje tem até remédios que estão atacando essa parte homeostática do comer. Mas tem uma parte hedônica que a gente não pode esquecer. Você tem fome de quê? Exatamente. E às vezes a pessoa está totalmente, vamos dizer, nutrida, mas ela tem vontade. Ela sai da mesa não satisfeita, porque está com vontade. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com obesidade infantil, porque, coitado, geralmente os pais carregam muita culpa em ter um filho gordo. Isso, infelizmente, os pais se sentem responsáveis. Então, muitas vezes vão restringir essa criança. Então, eu vejo crianças passando fome em casa, porque não deixam repetir, não deixam fechar a refeição com um pedaço de bolo. Todo mundo está lá comendo, ele não pode, porque está gordo. Então, Sophie, agora eu vou gerar polêmica. Mas os pais são responsáveis ou não são? Eu não sei que são culpados do filho, não sei o que, então, mas como que faz? E quando eu trabalho essa questão da obesidade infantil, claro que a gente conversa com os pais, em primeiro lugar, porque dentro da casa já dá para melhorar muita coisa, porque a criança ela é mais vítima do que culpada, né? Então, o meio ambiente dá para fazer bastante modificações. Sabe, a primeira pergunta que eu vou perguntar é como é a rotina da casa, né? Quando você estuda essa questão da obesidade infantil, vários estudos mostraram os mesmos resultados. Os 3 fatores que são mais protetores em crianças é comer na mesa, junto, dormir o suficiente e se mexer, não ficar o tempo todo sentado na TV, na tela. Então, você vê... Essa informação as pessoas não têm. Então, é básico do básico. E não envolve cenoura, comer salada, que, coitados, eles estão escutando o tempo todo, tem que comer salada, tem que, não pode doce, só final de semana. Olha, final de semana... Aqui rola, hein? Aqui a gente liberou na quarta e no final de semana, Sophie. Mas olha que engraçado. O nosso filho teve uma fase balas. E eu ficava louca com aquilo, que era balas. Sabe que passou a fase de balas? Foi que alívio. Que eu não entrei muito em parafuso. Você não sabe explicar, hein? Eu vou investigar, mas quantos anos ele tem? Ele tem 9, vai fazer 10 agora, mês que vem. Provavelmente vocês não restringiram a bala, ou seja, vocês ficaram chateados. A gente deu uma controladinha, mas não... Então, a palavra mágica é permissão. Quando você dá permissão não é permissividade, hein? Permissão pode comer bala, mas vamos organizar. Então, os pais são responsáveis, sim, pela disciplina, os horários, a qualidade que entra em casa, mas sem virar também aquela comida saudável que ninguém gosta, né? Tão saudável que não é gostoso. Então, dentro do atendimento com crianças com obesidade, a gente vê a rotina, a disciplina, a relação dos pais com a comida, eles mesmos, porque muitas vezes eles já não sabem lidar com eles, como que vão ajudar uma criança? E essa questão também da permissão de comer, de não ficar tão radical. Eu vou até anotar aqui para ficar no meu coração. Permissão. Mas quando você fala, né, da permissão, parece que há um ganho de um espaço de acolhimento, de escuta, de diálogo, Exatamente. de abertura. Quer dizer, você troca o alimento, né, que vai tentar suprir essa fome emocional e vai dar uma nutrição afetiva. Sim, na verdade, não é recompensar com comida, né? Mas escutar o desejo da criança, a vontade da criança. E ajudar a criança a manejar essa vontade, porque a vontade não é a fome emocional, é diferente. A vontade, ela é muito específica. Você sabe exatamente o que você quer. Eu quero... Ketchups. Aquele
brigadeiro daquela loja. E a vontade, ela não é urgente. A vontade você consegue negociar. Tá bom, vamos a próxima vez lá no supermercado comprar. Agora, a fome emocional, ela tem um caráter de urgência. A pessoa se sente sequestrada. Né? E essa fome emocional, ela é mais do inconsciente. É uma adaptação, vamos dizer, do seu sistema de recompensa a colocar o alimento como recompensa. Então, no piloto automático, é o alimento que vai recompensar. E você vê que, com a fome emocional, é claro que nunca vai ser um brócolis. Eu tô com fome emocional de couve-flor. Exato. Nunca. Sempre alimentos que têm energia, mas recompensadores. Ou seja, o que recompensa nosso cérebro? Açúcar, gordura, sal, fritura, energia rápida, finalmente. E você vê que nesse momento do comer emocional, o cérebro ele não vai perder tempo com alimentos que não trazem essa recompensa. Agora, na vontade, a vontade ela não é necessariamente de doce. Né? Pode ter vontade, eu tenho vontade da feijoada da minha avó. E você vai curtir. Você espera, você vai fazer, tá tudo bem, você vai curtir, né? Você vai ter muito prazer em comer. Então, isso também é importante. Muitas vezes, com essa demonização que a gente está vendo de açúcar. Durante muito tempo, o vilão era a gordura. E aí, começou a ser mais o açúcar, você vê? Agora vai ser uma coisa. Agora o glúten sempre é uma coisa gostosa, não é? Não pode farinhas, não outra pode coisa. pizza. Demonizar o brócolis, a espinafre, pelo amor de Deus. Acho que todo mundo vai lidar ok, dá para viver sem. Mas quando você tira, por exemplo, de uma pessoa todos os doces que acontecem na obesidade infantil, você tira uma grande parte do prazer de viver. Né? Não quer dizer que a gente tem que usar o alimento como recompensa sempre, mas você fica privando a pessoa de uma certa liberdade, de bem-estar, de curtir momentos. E se você vê o ser humano, ele tem muito prazer em comer. É um dos maiores prazeres. Agora, o ser humano tem também muita felicidade de comer juntos. Então, qualquer evento social, você vai ter comida. Sim. E se você não tem direito a bolo, você faz como no aniversário? Você vai pedir uma salada? Então, a gente vê que tem cada loucura. Estou vendo muitas tentativas de fazer emagrecer o filho. Então, dando comida antes do aniversário e dizendo para ele não pode comer nada de bolo lá. Então, é nesse sentido que a gente gosta de explicar que, na realidade, não é o bolo que vai fazer engordar, é a relação com o bolo. O medo do bolo vai fazer engordar, o desespero, a falta de afeto. A perda de controle. Quando vai ter oportunidade, como vai comer? Vai comer? Eu encontro muito na clínica, né, pessoas que trazem essas queixas e a forma como a gente vai trabalhando, a gente vai encontrando a questão da voracidade no centro, né? E quando a gente vai estudar esse tema, a gente vê que no centro da questão da voracidade tem um mecanismo inconsciente que desconecta a pessoa do bom que habita dentro dela. Esse ego frustrado, ele se torna voraz, destrutivo. E há um mecanismo de compensação, parece. Mas não vejo tão assim, negativamente. A voracidade, para mim, ela é associada à restrição. Porque eu também sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar, meu foco é restrição. Então, sempre eu vou levar a restrição dieta, mas quanto mais restrição você faz, mais voracidade você vai ter. Mas no caso da voracidade, a restrição ela está ligada a uma perda de um contato afetivo, que é compensado na alimentação. Então, é um cansaço, e pode ser gatilho, sim. Mas, por exemplo, muitos nutricionistas vão falar, tem que comer devagar.
Só que comer devagar é nosso piloto automático. Então, se você está com bastante restrição, voracidade, quando vai comer, no piloto automático, você já vai comer muito rápido. Né? Comer devagar, saboreando, é uma atitude de alguém que está em paz. Né? É difícil se obrigar a comer em paz quando você está com bastante neuras. Então, o interessante o trabalho que estou fazendo é fazer a pessoa focar em comer melhor. Ou seja, não menos, não tirando, não tendo demonização de alimentos, mas incluindo uma certa consciência dentro da alimentação. Então, rotina, fazer refeições, o que é o básico quando a gente começar com crianças, mas com adultos também. Tem pessoas que esquecem de comer e aí falam que tem muita voracidade à noite. Desconto à noite. E aí você vê, coitado, chegar à noite, cansada, triste, brigou com um colega, não sei o quê, exausto e com fome. Gente, ninguém segura. Né? Então, dentro do trabalho que eu faço é respeitar essa fome física, para justamente não ter tanta voracidade. Então, para mim é mais... Mas aí você está associando a voracidade com uma fome física. A fome física e psicológica também. A voracidade, ela pode acontecer, por exemplo, com um gatilho emocional, até, não sei se a palavra está certa, atropelar. A gente fica atropelado pelas todos os tipos de fome que a gente não... Quer dizer, tem alguma coisa do mundo interno da pessoa que atropela a própria organização da pessoa na relação dela com a alimentação? Hoje a gente vê que fazer dieta, a restrição, é percebido pelo cérebro como um assalto. Você coloca o cérebro em estresse, porque ele se sente ameaçado. De repente, você não come, ou não come carboidrato, ou faz jejum, no intuito de emagrecer, estou dizendo, porque tem jejum que são totalmente adequados. Mas uma briga contra o corpo genera uma certa neura dentro do cérebro. A gente vê que é o cérebro que controla tudo, hein? Sabe que o cérebro, ele controla a fome e a saciedade. Está aqui. Não é o estômago que manda a informação de fome. É o cérebro que decide quando você come e quando você para de comer. Né? Então, outra coisa que é do cérebro é a regulação do peso. É o cérebro que decide a regulação do seu peso. Não é você, não é um cálculo de caloria que vai fazer você pesar o número que você quer na balança. Então, isso, tudo o que a gente escuta Como que é sobre a nutrição está meio que simplificado demais. Como que é esse controle do cérebro sobre o peso? Eu fiquei curioso. Tem estudos bem interessantes de 2007 que foram reproduzidos. Tem uma revisão em 2015 que mostra que a regulação do peso pelos hormônios, todos os hormônios que vão intervir dentro dessa regulação, são centralmente no cérebro. Então, o que acontece? Quando você tenta emagrecer fazendo uma dieta, você faz uma restrição, seu cérebro não leva isso como uma coisa legal. Ele leva isso como, opa, não está comendo, está faltando. Então, a gente vê que tem uma adaptação dentro do cérebro que vai não somente aumentar o apetite. Então, quanto mais dieta você faz, mais voracidade você vai ter. Mais rápido você vai comer. Porque o seu corpo faz de tudo para você voltar a comer. Então, é comprovado cientificamente. Mas a gente deixa eu vê falar que uma tem coisa mais. de vocês, que eu tô ouvindo. Ai, gente, eu tô pensando tanta coisa. Aí fala, meu Deus, será que Porque, vou falar uma outra coisa, já volto nesse assunto. Que combina o seu trabalho com o nosso, que eu achei muito legal, que você falou, não tem o comer perfeito. Você sabe, Sofia, que a gente dá essa notícia, chama relações simplificadas, não relações perfeitas o nosso trabalho. Não, existe. Mas a expectativa das pessoas é
O comer perfeito, a relação A perfeita. refeição perfeita. A Se refeição. come um pouquinho a mais, vai ficar... Tem que estar equilibradinha, né? Então, acho que isso é muito legal de ver, essa semelhança. Mas disso aí que vocês estão falando, né? Eu fico pensando, assim, nessa... A gente viajou, né? Na A gente neurociência. já foi embora. Eles começaram agora, assim, nos estudos, né, gente? Vamos voltar aqui e capturar os dois. Porque é o seguinte, eu acho que é essa... Ai, a palhaça dando opinião. Mas eu acho que é um grande, como a gente falou no começo, um grande encontro de corpo, mente, de consciência com o inconsciente, né? Porque eu acho que se fosse fácil, né? Se fosse fácil, a gente tinha desvendado esse mistério, né? A gente eu sinto às vezes quase um labirinto que você fica ali andando e vai E dando. está cada vez pior. Sabe, a gente vê que a questão da obesidade, mas também dos transtornos alimentares, né, estão crescendo com aceleração, tá crescendo cada vez mais rápido. E a gente não sabe tratar até agora. Você acha que isso é uma questão da cultura brasileira ou a cultura Mundial. mundial? Mundial. Aham. Mundial. É uma neura mundial, essa neura do emagrecer. E hoje, você até citou, mas hoje a gente vê que um dos maiores fatores de engordar é fazer dieta. Então, você faz dieta para emagrecer e, no final, você acaba engordando. Quer dizer, a cultura do corpo vem antes da cultura de uma alimentação saudável, assim, de uma boa relação com o alimento. Então, a gente perdeu essa relação simples, tranquila com a alimentação. Os valores hoje são corpo, aparência, peso. Saúde. A gente vê que as pessoas não estão levando muito a sério, porque a gente está num mundo onde a medicina está muito boa, então as pessoas não têm mais essa busca de cuidar da saúde. Isso é problemático, porque, na realidade, saúde é o que deveria ser o primeiro Vamos valor. começar, né, pela saúde. Eu lembrei de um conto, eu li isso em algum jornal, alguma coisa, não vou lembrar agora de quem, mas me veio agora, assim, que era o escritor estava se queixando do desaparecimento das livrarias na cidade dele. Ele morava no interior e as livrarias já não existiam quase, tinha 2, antes tinham 20. No entanto, as academias estavam se multiplicando e eram muitas, uma em cada esquina, e ele brincava assim, aí você vai lá no enterro da pessoa... morreu, quem é essa pessoa, o que ela fez? Não sei o que fez, não, mas o defunto estava lindo. Não, mas ó, você contou isso, e enquanto ela ia falando do Mundial, eu lembrei, eu morei na Espanha em 2002, e achei engraçado que não tinha muita academia, eu não via academia. Também na França não tem. Em 2002, mas depois eu voltei em 2009, Você já viu? tava cheio de academia. Aí falei, caramba, essa coisa, essa paz, né, que o europeu tem ali. Não, Eu tá, amo, acabou. gente, eu amo uma história que eu vi a Sophie contando, e vou contar pra vocês porque isso me ajudou muito nessa história da paz com a comida, que é o seguinte, eu vou resumir, tá, Sophie, você me corrige se estiver muito errado, mas basicamente fizeram um estudo nos Estados Unidos e na França. Perguntaram para as americanas assim, quando eu falo bolo de chocolate, no que você pensa? Aí a americana fala, ai, engorda, é pesado, culpa, é isso aí. Aí perguntaram para a francesa, bolo de chocolate, o que você pensa? Ela pensou, festa, alegria. Aniversário, prazer. Aí falei, eu quero ser francesa, gente, porque... Bom, eu tenho uma notícia ruim. Qual? É que a França já perdeu. Já perdeu isso também. Essa cultura. É um país hoje que está com crescimento de obesidade muito rápido, transtorno alimentar, tá todo mundo de dieta, é tudo igual. Globalizou, infelizmente. Mas esse estudo era dos anos 90. E tem dentro da cultura francesa, tinha a cultura do prazer de comer. Né? Claro. Se eu quero um bolo de chocolate, posso. Mas vou comer um bom. Então, prefiro esperar à vontade. Comer uma fatia só. Né? Então, na verdade, só de pensar, eu vou comer uma fatia só, você já quer 2. Permissão, lembra? É verdade. Então, você vai se dar a permissão de comer. Então, você começa com atitude. Você vai sentar, você vai saborear, você vai ver que o próprio paladar, ele satura, ele se habitua. Então, ele vai mandar sinais que
tá bom, pode parar, porque já provei, estava gostoso, mas agora não estou mais ganhando Sophie, você tanto acabou prazer. de falar uma chave, porque é verdade. Eu falo, eu vou poder comer um só, e aí eu não aguento. Você matou a charada, muito bom. Mas eu estudo isso, Mas tem outra coisa que eu pensei aqui do nosso assunto. É tosquinha, a gente pensando em mim, tentando traduzir aqui, mas assim, eu só consegui começar a comer melhor quando eu aprendi a cozinhar também. E eu acho que isso é um outro negócio que a gente está perdendo. As pessoas não sabem mais cozinhar, a gente não ensina, não sabe, né? E eu fui precisar aprender a cozinhar. Então, você vê, dentro da questão, eu falei da obesidade infantil, tem comportamento, então, dormir o suficiente, fazer atividade, comer sentado na mesa juntos, mas com certeza o cozinhar não precisa ser você que cozinha, talvez o Francisco cozinha melhor. Ele é o The Master Chef. Ó, gente, vocês não têm ideia, graças a Deus. Você tem sorte, né, Consuelo? Eu tenho muita sorte, você não tem ideia. Mas, ó, ficou vermelho. Mas, sim, e ele me ensina, né? Exato. Nesse então, nível. O negócio é assim, se tem sorte de ter alguém que gosta de cozinhar, então você tem muita sorte. Se ninguém gosta de cozinhar, tenta fazer coisas de parceria, um de cada vez. E também sempre participar, né? Então, quem cozinha não lava a louça. Isso é uma regra, vamos dizer, mundial, universal. E fazer as crianças entrarem na cozinha, tudo isso mostra cientificamente uma melhora do comer, da saúde, proteção contra a obesidade e transtorno alimentar. Tudo de bom. Então, você ganha saúde só de entrar na cozinha. Que demais. Cuidar da relação. E cuidar da relação. Cuidar da relação com o alimento, a relação com o comer junto. E essa relação, ela começa bem antes de comer. Ela começa na preparação. Não, levar a criança na feira, que aqui a gente tem a feira, né? Tudo bem que a feira sempre termina no pastel, mas eu acho que vale a pena, né? Ela vê ali tudo. Aqui no Brasil a gente tem feira, porque eles amam feira. Incríveis, E eles amam. Criança ama uma feira. Ela fica assim, ó. Qualquer idade, desde pequeno, né? Assim, eu vejo isso em todos os tipos de criança, de idades gratuito, e tudo mais. né? Não precisa ir para Disneylândia, já tem... Isso! Nos transtornos alimentares, falando em termos de mecanismos cerebrais, se existe uma relação entre os transtornos e a adicção. Sim. Então, tem uma briga aqui, de consenso. No ambulatório de transtorno alimentar, a gente vê muitos pacientes que chegam dizendo que são viciados em doces, chocolate, açúcar. A gente vê que até agora não existe evidência científica de vício em alimentos. Está sendo descrito vício em comer, que é um comer, na compulsão alimentar, por exemplo. Mas os alimentos têm muito a ver com a relação que você tem. Quanto mais você vai tentar evitar, mais você vai se sentir viciado. Olha que interessante. E quanto mais você vai se dar permissão, menos você vai se sentir viciado. Eu tenho paciente que entrou no meu consultório dizendo, sou viciado em chocolate. A gente trabalha o comportamento e eles falam, nossa, doutora Sophie, o que você fez no meu cérebro? O chocolate está lá, nem quero mais. Será que demonizar o alimento não é demonizar alguma coisa dentro da gente que permite que a gente tenha calma e tranquilidade? Então, com certeza, pode ser sentido assim. Se é um alimento... ontem eu conversei com uma paciente de primeira vez e é uma paciente que tem uma relação um pouquinho complicada com a alimentação, mas que 3, 4 vezes me falou do leite condensado. Leite condensado. E aí eu falei, mas por que você me fala tanto do... Ela falou, porque eu gostaria você não tirar da minha alimentação. Eu falei, mas não tiro nada. Eu trabalho justamente incluindo. Então, esse leite condensado, ele não é um problema. O problema é a sua relação com o leite condensado. Se você usa leite condensado para resolver todas as suas dores da vida, aí fica um problema, porque você acaba comendo muito. Né? Então, você vê, quando tira um alimento que pode ter um valor de recompensa, de aconchego, para ela era a infância,
né? E aí você pode desestabilizar A infância. a infância. Nossa! Ah, que legal, imagina isso. Porque você demoniza uma parte da vida da história. Inclusive, sem fundamento científico. Uhum. Eu acho isso, como dizer, quase pura maldade. Porque quando você fala não pode esses alimentos bons, gostosos, você retira uma parte do prazer de viver da pessoa. Né? Não estou incentivando os meus pacientes a comer muitos doces, mas comer com atenção, com consciência, prestando atenção da vontade. Não, mas peraí. A sua mão, né? Pensando na mão do cozinheiro ali também, a mão na sua relação com seus pacientes. Porque me parece que tem muito de você, da sua forma, do seu estilo. Eu sinto paz com você. Eu falo, eu quero ela. Talvez porque eu estou em paz. Então, eu não estou fingindo, porque essa questão do comportamento alimentar está na moda. Está todo mundo falando de comportamento alimentar, de comer mindful, com atenção plena, só que a maioria ainda com a mentalidade de dieta. Ou seja, eles tentam falar, mas sem realmente dançar a dança. Né? E eu teve sorte de crescer dentro de uma família em paz com a comida e estou estudando isso e percebendo que a maioria das pessoas, uma vez na vida, tiveram essa experiência de ter que controlar ou tentar controlar a alimentação e já perder essa relação de paz com a comida. Então, para reorganizar isso, não é fácil, porque não é só falar, pode comer chocolate. Mas essa nutricionista está doida, se eu como chocolate, vou acabar comendo a casa inteira, se eu me dar permissão. Né? E, por incrível que pareça, quando a pessoa se dá permissão intrínseca, ou seja, de dentro, ela vai ver que não precisa mais fazer despedida. Posso comer amanhã? Mudar tudo. Né? E esses pacientes dizendo, Sofia, o que você fez no meu cérebro? Eu sempre falo, eu não fiz nada, não sou uma mágica, não sou. Sou uma cientista. Então, eu estou explicando para você que o que você fez, você se permite comer. E aí, o alimento fica menos importante no grau do desejo. Não fica menos prazeroso, mas fica menos importante como recompensa. Como solução dos afetos desafetados, né? Tem a cientista, mas eu acho que tem um ser humano aí também, né? Acho que é isso que eu estou querendo trazer, assim, da mão da cozinheira. Que não é qualquer cientista que faz isso. Eu concordo. Hoje eu valorizo muito isso. Demorei para falar o que eu estou falando, porque eu não me sentia à vontade, porque é bem contramão de tudo que a gente vê. Mas eu venho com um doutorado, especialista em transtorno alimentar, estudei agronomia, indústria alimentícia, sou mãe de 4 filhos, nenhum igual, então não falar que todo mundo é igual, não tem um igual. E gosto de comer, eu gosto de comer. Então, para mim, eu fui atrás da informação, justamente desse comer perfeito, para ver, será que manteiga mesmo faz mal? E não tem. Olha que interessante, não tem um estudo que avalia a manteiga e que associa a morte celular ou o coração que é parar de comer, de bater. Isso foi uma simplificação da nutrição. Então, quando a gente vê uma nutrição que demoniza alimentos, a gente já está no que se chama de nutricionismo, ou seja, um reducionismo da nutrição a uns cálculos matemáticos, quando a nutrição é a ciência do vivo, e da relação da de cada humanidade. corpo com aquilo. Exatamente. E não tem um corpo igual. É isso que a nutrigenômica traz. Cada um tem a sua genética. E a genética, ela se expressa de maneira diferente em função do que você faz, come, pensa, toma de remédio, faz atividade física. Tudo entra dentro de um funcionamento bem complexo. Então, hoje ninguém é capaz de dizer para alguém, você tem que comer isso, ou X gramas. Mas é isso que a gente aprende na faculdade.
Aprendi na faculdade, vem cá no meu Instagram, passa lá a mulher que sabe que Tudo. vai dizer quantas gramas, que é desse jeito. 7 minutos de ginástica combinado com a minha dieta vai dar certo. É difícil, você falou nutricionismo, né? Nutricionismo não é a palavra, não é minha, é do George Skrinis, que é um pesquisador australiano que chama isso de excesso de cientifismo, de ciência na nutrição. Você não fala mais de arroz com carne, você fala carboidrato com proteína. Isso é nutricionismo. Olha que legal. Você fala de nutrientes, de quantidade, de calorias. Calorias não quer dizer nada, gente. Ai, que bom, gente, porque eu não aguento essa coisa da caloria. Mas não olha, aguento vou contar. dar um exemplo. Você pegar duas coisas com a mesma caloria. Uma lata de refrigerante e um prato cheio de salada, alface, tomate, cenoura, pepino. Certo. Os dois, 150 calorias. Agora, quando você vai comer, você acha que seu corpo recebe a mesma coisa? Claro que não. Com o refrigerante vai receber açúcar, corante e gás. Agora, o prato de alface, cenoura, o corpo vai receber um monte de informação. Então, a nutricionômica é isso, é o estudo da informação do alimento. O alimento conversa com os seus genes. Então, simplificar calorias, você tira toda essa parte da informação do alimento. Da qualidade da coisa, Você simplifica demais. Sophie, é o seguinte, ó. Gente, são muitos assuntos. Eu fiquei pensando aqui, a gente fez a live sobre o etarismo, como é que tudo isso ainda vai com as pessoas quando a gente vai ficando mais velho. A gente fez uma live sobre a mentira, eu fiquei pensando quanto que a gente conta história pra gente mesmo, ou como a gente acredita. Então, teria tanta coisa. Eu fiquei pensando na indústria, né, nesses assuntos de, puxa, a gente tá sendo pressionado, você falou tem muita oferta. Sim, muita oferta. Mas para não cansar todo mundo, a gente pode ir chegando ao final. Por quê? Porque, olha, tem muita coisa para você continuar vendo, ouvindo, lendo da Sophie, sabe? Assim, eu recomendo demais que vocês sigam. E agora é o momento de você fazer aquele merchan honesto, Sophie. Conta dos cursos que você está fazendo, que a pessoa pode fazer o curso da fome emocional, não é mesmo? Conta um pouco. Eu escrevi um livro em 2014, que se chama O Peso das Dietas. Eu tô justamente criticando as dietas, o quanto fazer dieta leva um peso, que pode ser um peso no corpo, engordar, um peso de saúde mental. Claro. Transtorno alimentar, a maioria começou com uma dieta, tá? E aí eu lancei o livro assim, ó. Vou me matar, porque eu era bem contra o fluxo, né? Contra a maré. Mas não estou sozinha nisso. Tem um grande grupo de pesquisadores na USP, faço parte, que estão nessa ciência do não fazer dieta, do voltar a uma alimentação mais consciente, menos cálculos, menos rigor, tentando comer de maneira perfeita. Então, quando eu lancei o livro, é interessante que eu lancei para o público, porque era difícil dentro de congressos de mudar a cabeça de profissionais. Vamos combinar, gente, a academia precisa se reinventar. Você tem que ir para as pessoas, mas né, com esse isso conhecimento. Isso que foi interessante, que eu percebi que eu não ia mudar profissionais assim de um dia para o outro. Eles adoram minha palestra, minha aula, mas voltam no consultório e passam dieta, porque aprenderam assim. Tá? E quando eu lancei o livro, foi um instante best-seller, foi uma surpresa, porque eu sou a primeira autora, inclusive nem brasileira, eu sou brasileira naturalizada, então imagina escrever em português, é um desafio para mim. E o que foi interessante é que eu recebi muitos depoimentos de profissionais de saúde me dizendo, nossa, Sophie, adorei seu livro, é exatamente o que eu penso. Você está colocando exatamente o que eu tô vendo. Fazer dieta não funciona. E aí veio aquele pedido de quero atender como você. E eu estava dizendo, gente, como que eu estou atendendo? Então, aí eu montei um método de atendimento baseado em evidências científicas
É um curso para profissionais de saúde, mas não só nutricionista, né? Psicólogos, médicos, enfermeiro, educador físico, porque a gente vê que todos têm um papel dentro da É um saúde. sistema, né, Sofia? A gente precisa cuidar do sistema como um E às todo. vezes o paciente vai na nutrição, que vai atender pelo método Sofia, sem dieta, e aí vai no psicólogo, que vai falar, mas achou que você ficaria mais feliz se você emagrecesse. Então, vai colocar na cabeça do paciente de novo. Esse psicólogo é ruim, hein, Sofia? Vamos combinar. Então, eu tenho muitos psicólogos que estão nesse método Sofia fazendo um trabalho lindo de alinhamento do discurso, né? O que o nutricionista, psicólogo, médico, trabalhamos juntos. É uma transdisciplinaridade. E quem ganha é o paciente. Ele ganha em saúde mental, física. Sofia, passa seu Instagram para as pessoas, por favor. Tá bom. Então, eu tenho também cursos online para o público. Então, estou trabalhando com profissional, com público. E meu Instagram é sofiderão.br. Gente, Deran é D de dado, E de elefante, R de rato, A de amor e M de maravilhosa. Sofia com PH, tá bom, gente? Sofia Deran. Mas vai estar tudo escrito aqui no descritivo para você não se perder e encontrar essa pessoa incrível. E a gente poder mudar essa relação, né? A gente poder estar mais tranquilo, mais em paz. Para mim já funcionou, gente. Foi, assim, incrível. Então, eu recomendo também. Espero que vocês curtam também tudo isso, essa entrevista e todo o conteúdo de Sofia. Obrigada, Sofia. Obrigada pela oportunidade. Quanto mais posso falar, mais fico feliz. Isso é tão também. lindo. Você é uma, né? Você tá levando isso para o mundo. Acho que esse é um objetivo muito importante da gente, do canal. E a gente encontra você também nessa vontade, nessa missão. Obrigada, viu? Obrigado, Sofia. Prazer. Gente, obrigada, Pernilongo. Gente, o Zé e a Bel juntaram a gente. Muito obrigada, meus queridos. Beijos para todo mundo. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Bon appétit.